Bom dia, turminha. Vamos lá para a nossa segunda aula. A outra aula ficou um pouquinho grande, né? Aula 1. Prometo que essa vai ser um pouquinho menor, tá? Então, a segunda aula aqui nossa, já estamos no segundo bimestre, então estamos trabalhando com a segunda apostila, né? Com a apostila número 2. Bom, vamos lá então. Abram a apostila 2, a apostila do segundo bimestre. A gente está na unidade 3 e nosso assunto de estudo é geometria, né? Então a gente já viu na aula passada, né, que existem as formas geométricas, elas podem ser separadas em dois grupos. Tem as formas que são planas e as que não são planas, certo? Então agora a gente vai dar uma atenção especial, né, para os elementos de formas geométricas que não são planas, tá? Então eu coloquei aqui, né, uma pirâmide. Aqui nós temos uma pirâmide, nós sabemos que pirâmide é uma forma geométrica não plana. O que a gente precisa conhecer da pirâmide? Os elementos que compõem ela. Então vamos começar com esse pontinho vermelho que está aqui. Está vendo aqui o pontinho vermelho? Então como é que se chama esse pontinho vermelho? Tá? Então olha a mágica acontecendo aqui, ó. Esse pontinho vermelho se chama vértice, tá? Então esse pontinho é o vértice, é um dos vértices da pirâmide. Será que a pirâmide tem mais vértices? Tem sim, ela tem mais. Essa aqui tem mais 4 ainda, né? Tem mais um vértice aqui. Ei, caramba. Tem mais um aqui em cima, outro aqui. Tem outro aqui atrás, tá? Então a pirâmide, essa pirâmide aqui, ela tem 5 vértices no total. Tá difícil de desenhar aqui. Certo? Bom, e essa linha vermelha que está aqui? Essa linha que está aqui, ó. Como será que é o nome dela? Alguém lembra? Essa linha vermelha, ela se chama aresta, tá? Então, vamos apagar aqui. Ela se chama aresta, certo? Depois, a gente tem uma setinha aqui, ó, que está indicando para uma forma geométrica não plana, para uma forma geométrica plana, para um triângulo, né? Como se eu estivesse olhando para essa pirâmide de lado. Então, se eu fosse olhar ela de lado, eu ia enxergar esse triângulo. Esse triângulo também tem um nome. Sabe qual é o nome dele? Ele é chamado de face. Tá? Então, essa aqui é uma das faces laterais dessa pirâmide. Além dessa face lateral, a pirâmide tem mais 3. Tem um outro triângulo aqui do lado. Tem um outro triângulo aqui do lado. E tem um lá atrás. Né? Ficou bem feia a minha pirâmide. Bom, e ainda tem uma outra setinha indicando para o chão da pirâmide. Tá vendo o chão aqui da pirâmide? Que é um quadrado. Então esse chão da pirâmide também tem um nome. Ele é uma das faces da pirâmide, também é uma face, tá? Só que não é uma face lateral. É uma face que se chama base, tá? Então esses são os elementos de uma pirâmide. Tem as arestas, tem o vértice, tem as faces laterais e tem uma outra face que se chama base, tá? Então as faces, elas são divididas em dois grupos. Tem a face lateral e a face que é a base, tá? Bom, essa pirâmide, ela se chama pirâmide de base quadrada. Então isso é importante a gente conhecer também. A base dessa pirâmide não é um quadrado, então é pirâmide de base quadrada. Existem outros tipos de pirâmide? Existem, tá? As pirâmides, elas são classificadas de acordo com a base delas. Então eu posso ter vários tipos de pirâmides. Tá? Se a base for um quadrado, então eu tenho uma pirâmide de base quadrada, certo? Se a base for um triângulo, aí eu tenho uma pirâmide de base triangular. Se a base for um pentágono, aí eu vou ter uma pirâmide de base pentagonal. Tá? Então, o que dá nome para as pirâmides, a pirâmide é uma classe, tá? É um conjunto, não existe só um tipo de pirâmide. O que dá nome para as pirâmides é a base dela. Tá? Então, se a base for um quadrado, pirâmide de base quadrada. Se a base for um triângulo, pirâmide de base triangular. Ou pirâmide de base triangular. Tem que ser triangular mesmo, né? Se a base for um pentágono, pirâmide de base pentagonal.
e assim por diante. Então existem vários tipos de pirâmides. Pirâmide é uma classe, né, de formas geométricas, não existe uma pirâmide apenas. Tá? A pirâmide é uma classe de formas geométricas. Agora vamos detalhar um pouquinho mais os elementos, né? Então a gente sabe que dependendo da base da pirâmide, a gente tem uma forma geométrica, um tipo de pirâmide, desculpa. Então eu vou pegar uma pirâmide de base quadrada. Tá? Então eu desenhei só o chão da pirâmide. Agora eu vou começar a colocar as paredes da pirâmide, que são os triângulos. Então eu venho aqui, ó, e coloco uma parede aqui, ó, um triângulo. Repare que o encontro, né? Quando a gente junta uma face com a outra face, nós temos um encontro entre essas linhas, entre o lado do quadrado e o lado do triângulo. Esse encontro das faces é o que a gente chama de aresta. Então aqui a gente tem uma aresta. Então a aresta é o encontro de duas faces. Tá? Quando a gente tem duas faces se encontrando, a gente tem aqui as arestas. A aresta, tá? Então as faces são as formas planas, né? Então as faces são as formas planas, um quadrado mais um triângulo, são as faces. Quando a gente cola, né, uma face com a outra, quando a gente pega o encontro de uma face com a outra, aí a gente tem uma aresta. Se eu colocar outro triângulo aqui, ó, colocar mais um triângulo aqui. Esse triângulo, ele vai determinar agora duas novas arestas. Tem uma aresta nova aqui, que é onde encontrou, né, o lado do triângulo com o lado do quadrado. Então formou uma nova aresta. Então aqui a gente tem uma nova aresta, que é onde colou o triângulo no quadrado. E tem uma outra aresta que ficou aqui, ó, que é onde colou um triângulo no outro. Então a gente tem agora três arestas já, né? O encontro de um triângulo com outro triângulo determinou aqui uma nova aresta na minha pirâmide. Tá? Então quando a gente está colando, né, um triângulo no outro, aí a gente está formando novas arestas. E o vértice? O vértice, ele é o pontinho que a gente obtém quando juntam-se mais que duas arestas. Então aqui, ó, essa aresta mais essa aresta aqui se encontraram em um determinado ponto. O ponto de encontro dessas arestas é o que nós chamamos de vértice. Então vértice é o ponto de encontro das arestas. Então onde as arestas se encontram, a gente tem o vértice. Tá? Então vértice é o ponto de encontro das arestas. Tá dando para entender assim, gente? Então as faces são o quê? As formas planas. Faces são as formas planas. São quadrados, são triângulos, são círculos. Certo? Então as faces são as formas planas, são retângulos. E a hora que a gente vai agrupando essas formas planas para formar a forma não plana, né? Aí a gente vai tendo ponto de encontros. Quando a gente tem aqui arestas se encontrando, né? Quando a gente tem as faces se encontrando, a gente forma as arestas. E quando as arestas estão se encontrando, a gente forma os vértices. Então esses são os elementos que compõem as formas não planas, tá? São faces, vértices e arestas. Vamos lá, ó, continuando. Aqui a gente tem mais alguns sólidos geométricos. Sólidos geométricos, formas não planas, formas espaciais, né? Tem vários nomes para falar a respeito dessas formas tridimensionais. Repare nessa setinha aqui, ó. Essa setinha está indicando para uma das faces desse prisma. Repare que aqui a gente tem um prisma, né? Uma das faces desse prisma. Essa face aqui ela é chamada de base, tá? Então a face desse prisma aqui é o que nós chamamos de base. Então aqui a gente tem uma face que se chama base. Repare que tem duas, na verdade, né? Tem outra aqui embaixo. Então essas duas faces que eu vou estar destacando aqui de vermelho é o que nós chamamos de base desse prisma. Então o prisma ele tem duas bases, que elas são iguais, né? Vocês estão percebendo aqui que diferentemente da pirâmide que só tinha uma base, o prisma ele tem duas bases, que é essa região que eu pintei de vermelho. Tá?
A outra setinha que está aqui, ó, ela está apontando para outro tipo de face, tá? Tanto a pirâmide quanto o prisma, eles possuem dois tipos de face. Tem as faces que se chamam bases, mas essa setinha ela está apontando para outro tipo de face, que é a face que se chama lateral. Então, essas aqui são as faces laterais do meu prisma. Repare que todas as faces laterais, elas têm a forma de retângulos, no caso do prisma, né? Então, essa lateral aqui é um retângulo, essa outra lateral, que é onde a setinha está apontando, é um retângulo, essa outra face lateral é outro retângulo, tá? Então, as faces laterais de um prisma são sempre retangulares, enquanto as faces laterais da pirâmide eram sempre triangulares, né? Se a gente voltar lá na pirâmide, a gente vê que as laterais da pirâmide são sempre triangulares. No caso do cilindro, a mesma coisa, né? Ó, essas duas setinhas estão apontando para o círculo. Os círculos são as faces que nós chamamos de base, né? A base do cilindro. Então, os dois círculos aqui, onde as setinhas estão apontando, são as bases do nosso círculo. Deixa eu aumentar um slide aqui para explicar um pouco mais. Ó. Então, assim como nós vimos que as pirâmides elas são compostas de uma classe de pirâmides, né? Não existe só um tipo de pirâmide, com os prismas acontece a mesma coisa. Eu tenho uma classe de prismas, né? Não tem só um prisma. Então, tudo depende da base do meu prisma. Então, se a base do meu prisma for um quadrado, aí eu vou ter um prisma de base quadrada. Tá? Então, eu coloco um quadrado na base, coloco as paredes aqui todas retangulares. Não, coloco paredes retangulares. E aí eu tenho um prisma de base quadrada. Se eu colocar a base no meu prisma como sendo um triângulo, então pego uma base, lembrando que o prisma sempre tem duas bases, né? Vocês perceberam aqui ó, que ficou um quadrado em cima e tinha um quadrado embaixo. Então eu vou colocar agora a base sendo triangular. Então eu peguei duas bases, dois triângulos. Tá? Essas são as bases do meu prisma. Agora eu vou colocar os retângulos para fazer as paredes. Então as faces laterais do meu prisma são retangulares. Eu coloquei um retângulo aqui. Agora eu venho aqui e coloco outro retângulo. Certo? Então eu fiquei aqui que as bases do meu prisma são retangulares. E atrás ficou outro retângulo, né? Se eu pegar aqui atrás tem mais um retângulo. Ok? Então esse aqui é um prisma de base triangular. O que dá nome para o prisma também é a base. Tá? Prisma de base triangular. Vou pegar um outro exemplo. Eu vou pegar agora um pentágono. O pentágono é uma forma geométrica plana, né, de 5 lados. Peguei um pentágono para ser a base. E aí eu sei que a base de cima também vai ser um pentágono. Igualzinho de baixo, né? Ficou muito grande. Na lousa é muito mais fácil desenhar, viu, gente? Tá? Então a base de cima também é um pentágono. Então esse é um prisma de base pentagonal. A hora que eu colocar as paredes aqui, né, as faces laterais, todas as faces laterais aqui vão ser retangulares. Tá? Então aqui eu tenho um retângulo formando essa face lateral. Tem outro retângulo aqui formando outra face lateral. Mais um retângulo aqui formando outra face lateral. Aqui atrás vai ter outro retângulo formando mais uma face lateral. E aqui atrás ainda tem outro retângulo. Tá? Então essa é a ideia de prisma. Tá? Os prismas também representam uma classe. Né? Uma classe, não existe um único prisma. E o nome do prisma depende da base. Então, prisma de base quadrada, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal. Tá? Então, conforme a base vai mudando de formato, vai mudando o nome do prisma. Só mais um exemplo para eu continuar. No prisma, a gente também tem a ideia, né, de que as faces são sempre formas geométricas planas. Então, eu pego lá um quadrado. Tá? Esse quadrado aqui, ele faço ele tortinho só para efeito do desenho, tá, gente? Então a base aqui é um quadrado. E vai ser uma das faces, né, do meu prisma. Aí eu venho aqui e colo um retângulo. Colo um retângulo aqui. Então quando eu tenho a união, né, desse retângulo, que é uma das faces, com um quadrado, que é da outra face, né, a união dessas duas formas geométricas
me dá uma aresta. Então a união de duas faces vai me dar aqui uma aresta. Certo? A união de duas faces me dá uma aresta. Quando eu coloco outra face aqui, ó, vou colocar outro retângulo aqui, eu vou colar outro retângulo aqui, e aí a união desse retângulo com o retângulo que já estava ali em cima e com o quadrado que estava na base, né, vai me dar mais duas arestas. Aqui eu tenho duas arestas. Eu tenho uma aresta aqui, que é na emenda do quadrado com o retângulo, que é outra aresta, né? E tem outra aresta que ficou aqui na emenda dos dois retângulos. Então aqui mais uma aresta. E assim, conforme eu vou preenchendo a minha figura, vão aparecendo novas arestas, né? Então aqui eu tenho... Peraí. Vamos colar mais um retângulo aqui, ó. Vou colar um retângulo aqui atrás. Quando eu colo esse retângulo aqui atrás, ó, aparecem mais duas arestas. Tá? A gente tem aqui, ó, uma aresta aqui na emenda do retângulo com o quadrado, uma aresta aqui na emenda dos retângulos. Tá? A hora que eu coloco outro retângulo lá atrás, aí eu tenho mais três arestas agora. Agora eu fiquei com uma aresta aqui, na emenda do retângulo com o quadrado, uma aresta na emenda do retângulo com esse outro retângulo e aqui também. Tá? E a hora que eu fechar com o quadrado aqui em cima, aí vão aparecer mais quatro arestas. Então olha quantas arestas tem um prisma de base quadrada, né? Ele possui 12 arestas. Tá? Então cada linha azul dessa que eu desenhei aqui representa uma aresta. Reparem que são 12 no total, né? 12 arestas. E os vértices? Bom, 12 arestas e 6 faces, né? São dois quadrados. Ó, tem uma face, duas faces. Os dois quadrados são faces, são as bases, né? E aí tem quatro retângulos formando as laterais, né, desse prisma de base quadrada. E os vértices? Os vértices, como nós dissemos, é o encontro das arestas. Então, quando eu pego aqui, ó, as três arestas se encontrando nesse pontinho, aqui a gente tem um vértice. Aqui tem outro vértice, que é o encontro dessa aresta, dessa aqui e dessa aqui que subiu. Certo? Então, cada vez que a gente tem um encontro de arestas, a gente tem um vértice. Ó. Aqui eu tenho essa aresta, essa que sobe e essa da lateral se encontrando. Então, tem mais um vértice. Aqui tem outro vértice, que é o encontro dessa aresta, dessa aqui e dessa de trás. Né? Então, cada vez que a gente tem as arestas se encontrando, a gente vai formando vértices. Então, vértices são essas bolinhas aqui. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de fazer em casa, dá para comprar jujuba, né? Sabe aquele docinho gostoso? Aquela guloseima, jujuba, palito de dente ou palito de churrasco. Dá para a gente ficar fazendo formas geométricas com jujuba e palitos de dentes ou palitos de churrasco. Tá? É um bom passatempo aí para quem tiver a oportunidade. Gente, agora, né, vamos parar de falar e vamos responder as questões aqui da apostila. Ó, as arestas, elas ficam no encontro de quantas faces? Bom, como a gente falou até agora, né, as arestas ficam no encontro de duas faces. Não importa se é de pirâmide ou se é prisma. Tá? As arestas sempre ficam no encontro de duas faces. No prisma, o vértice fica no encontro de quantas arestas? Aqui, ó, no prisma, a gente viu, né, que todo vértice ele representa o ponto de encontro de três arestas. Sempre são três arestas se encontrando, né, para formar um vértice. Tá? Se eu pegar qualquer vértice aqui, ele é o ponto de encontro de três arestas. Não importa qual vértice eu pegue, ele sempre representa o ponto de encontro de três arestas. Três arestas. Vamos lá. Qual é a forma das faces laterais da pirâmide? Gente, olha só. Toda pirâmide sempre vai ter como face lateral um triângulo. Não importa a base da pirâmide. A base pode até mudar. Mas a lateral da pirâmide sempre é triangular. Sempre a lateral dela tem a forma de triângulos. Ok? Então essa é uma forma de eu diferenciar prismas de pirâmides. Nas pirâmides, a face lateral sempre tem a forma de triângulos. Tá? Então sempre tem a forma triangular. Toda pirâmide, a face lateral tem a forma triangular.
pode mudar o chão, né? O chão pode ser quadrado, pentagonal, mas as paredes, né? A lateral é sempre triangular. E no prisma? Como que é o formato das faces laterais de um prisma? Bom, é sempre retangular. No prisma, todas as paredes, né? Todas as faces laterais têm a forma de retângulos. O que pode mudar é a base do prisma, né? A base pode ser quadrada, pode ser triangular, pentagonal, mas as paredes laterais, né, sempre vão ter a forma de retângulos. Não importa que tipo de base tem o prisma, mas a face lateral, né, a parede, sempre é retangular. Então, é uma forma, né, da gente diferenciar prismas de pirâmides. Nos prismas, a gente sempre tem as faces laterais retangulares, enquanto que nas pirâmides, as faces laterais sempre são triangulares. Tá? Então, se alguém perguntar assim, qual é a diferença de prisma e pirâmide? Prisma tem faces laterais retangulares, enquanto as pirâmides têm faces laterais triangulares. Bom, quantas bases tem o prisma? Quantas bases tem o prisma? Nós vimos lá atrás que um prisma sempre tem duas bases, né? Ó, que é o chão e o teto. Né? E essas bases são sempre iguais, né? Então, qualquer prisma, eu sempre vou ter duas bases. Tá aqui, ó, eu tinha até pintado já nessas, né? Que o desenho já ficou muito poluído agora. Mas todo prisma, ele sempre tem duas bases. Aqui as bases são quadradas, aqui as bases são triangulares, aqui as bases eram pentagonais, tá? Então, prisma sempre tem duas bases, enquanto pirâmides tem quantas bases? Apenas uma, né? A base da pirâmide é a face que forma tipo o chão dela, né? Então, a base da pirâmide ela pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser pentagonal, mas é sempre uma base apenas. Então, é uma outra forma de eu diferenciar prisma de pirâmide, tá? Então, quantas bases tem o prisma? O prisma tem duas. Quantas bases tem a pirâmide? Uma só, tá? Então, qual é a diferença de prisma e pirâmide? Ah, o prisma tem duas bases iguais, enquanto a pirâmide só tem uma base. Uma outra diferença de prisma e pirâmide. Bom, a pirâmide tem faces laterais triangulares, o prisma tem faces laterais retangulares. Desculpa. Bom, quantas bases tem o cilindro? Bom, o cilindro a gente viu aqui no desenho, né? Que ele tem duas bases, que são os dois círculos. Um círculo embaixo e um círculo em cima. O prisma é como se fosse um... O cilindro é como se fosse um prisma, só que arredondado, tá? Está totalmente errado dizer que o cilindro é um prisma, tá? Só estou dando um exemplo. Então, assim como o prisma, o cilindro sempre tem duas bases iguais. No caso do cilindro, a base dele sempre vai ser o círculo. Bom, reúna-se com o colega, já estamos nas questões, nos exercícios, né? Então, pause o vídeo nesse momento e tenta responder sem a ajuda do professor. Tenta fazer tudo sozinho, depois a gente vai vendo se está certo ou se está errado. Ó, reúna-se com um colega, não tem como fazer isso, a não ser que seja por telefone, né? Converse sobre uma maneira de descrever o cubo e indique as características dessa figura geométrica. Bom, para começo de conversa, o cubo ele é uma forma não plana, né? Ele é uma forma que lembra um dado e a gente consegue pegar na mão. Então, a forma geométrica não plana. Importante, né? Escrever isso. Que tem. Agora vamos falar das características do cubo. O que ele tem? Ele tem quantas faces o cubo? Bom, o cubo tem 6 faces, não tem? Se a gente olhar para esse cubo, ele é formado por 6 faces. E cada uma dessas faces são quadrados. Então é uma forma geométrica não plana que tem 6 faces quadrangulares. Quadradas, né? Vou escrever quadrados para ficar mais fácil. Então essa é a característica do cubo. É uma forma geométrica não plana que tem 6 faces quadradas. Tá? As 6 faces são essas que eu estou pintando aqui, né? É só a gente pensar no dado. O dado não tem 6 faces, não são 6 números de 1 a 6. Então tem essa face vermelha, tem essa face verde, e todas elas têm a forma de um quadrado.
Tem uma face que eu vou pintar aqui embaixo de azul. Vai ter que sobrepor agora, né? O vermelho, tem jeito. Tem uma outra face que está aqui na frente, que eu vou pintar de amarelo. Tem a face da lateral esquerda, que eu vou pintar de roxo. E ainda tem a face lá de trás, que eu não pintei ainda, eu vou pintar de rosa. Tá? Então são 6 faces que a gente tem num cubo. 6 faces quadradas. Observe as figuras, leia as dicas e responda às questões. Aqui a gente tem 5 formas geométricas que não são planas. Tem prismas e pirâmides. Como é que eu sei que tem prismas e pirâmides? Fácil. Olhando para as faces laterais. As faces laterais dessa figura azul aqui, são retangulares. As faces laterais dessa figura laranja são triangulares. Dessa figura aqui são retangulares. Dessa outra, triangulares. Quando a gente olha para as faces laterais, a gente vê a forma de retângulos e triângulos. Então, as faces laterais triangulares são pirâmides e as faces laterais retangulares, ou até mesmo quadradas, né, como é o caso da última figura, são prismas. Bom, as dicas são, tem 12 arestas, tem 8 vértices, cada face lateral tem 4 lados. Então, a gente está falando de uma forma geométrica em que a face lateral tem 4 lados. A face lateral pode ser um triângulo? Não, não pode, né? Pode ser o que então? Um retângulo. Ou até mesmo um quadrado, que tem os lados iguais. Tá? Então a face lateral tem 4 lados. Eu já sei que essa figura aqui não é, nem essa. De qual figura a gente está falando? Da amarela, da roxa ou da azul? Vamos contar os vértices? Os vértices são 8 no total. Tá? Então se eu contar os vértices, lembra que os vértices são os pontos de encontro das arestas. São as bolinhas, né? Aqui tem um vértice, aqui tem outro. Isso é difícil de marcar aqui. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Outro aqui atrás. Outro aqui atrás, tá? Então, olha essa figura azul, quantos vértices ela tem? Ela tem 12 vértices no total. Né? São 12 pontos de encontro relacionando as arestas. Ó. Aqui tem uma aresta, aqui tem outra aresta, aqui tem outra. Então, aqui eu tenho um vértice, tá? Então, se eu começar a marcar os pontos de encontros, a gente vai ver que essa figura aqui ela tem 12 vértices. Ou seja, dá para excluir ela também. Porque está dizendo aqui que tem só 8 vértices. E são 12 arestas. Então vamos contar as arestas das figuras que sobraram? Nessa figura aqui eu tenho uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada uma dessas linhas aqui é uma aresta. Então, tem 12 arestas, tá certo, né? 12 arestas. No cubo, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo também tem 12 arestas. Então, essas linhas é o que nós chamamos de arestas, né? 12 arestas, beleza. Vamos contar os vértices. O cubo ele tem um vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, né? Assim como está escrito. E o prisma que está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, essas dicas podem ser tanto a respeito do prisma quanto do cubo. As dicas acima referem-se a quais figuras não planas. Então pode ser o prisma, que também é chamado de paralelepípedo, ou ainda bloco retangular, ou prisma de base quadrada, tá? Enfim, e ao cubo. Bom, que dica você acrescentaria para que fosse possível indicar apenas uma figura não plana? Então, se eu quisesse que na minha resposta aparecesse só uma dessas duas figuras, só o prisma ou só o cubo, eu teria que acrescentar mais uma dica. Então, se a minha dica fosse a seguinte, todas as faces são iguais. Todas as faces são iguais. Se eu tivesse mais essa dica aqui, né?
no exercício, ó, ao invés de 3 tivesse 4 dicas dizendo que todas as faces são iguais, aí eu ficaria só com uma resposta, que é a do cubo. Porque no cubo todas as faces são iguais, tanto as laterais quanto a base. Tá? Então se eu acrescentasse essa dica, eu ficaria como resposta o cubo. Ah, mas eu não queria que a resposta fosse o cubo, eu queria que minha resposta fosse o paralelepípedo. Bom, aí você ia falar o seguinte: as faces laterais não são iguais às faces da base, né? Ou não tem faces iguais. As faces não são todas iguais. Aí a sua resposta seria o paralelepípedo. Número 3. Marque as afirmações que são verdadeiras para as duas pirâmides. Tem 8 arestas. Vamos ver se as pirâmides têm 8 arestas. Arestas são as linhas, né? Então, 1, 2, 3, 4 arestas que formam a base da pirâmide. Aí tem mais 4 que vão ligar lá em cima, né? 1, 2, 3, 4. Então, essa pirâmide azul tem 8 arestas, tá certo? E essa laranja aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí tem mais 4 que sobem para ligar lá no telhado. 1, 2, 3, 4 também. Então 8 no total, né? Então as duas pirâmides têm 8 arestas, tá certo? Vamos pensar nos vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 com lá em cima, né? E essa 1, 2, 3, 4, 5 também. Então também está certa a letra B. Todas as faces laterais têm a forma de triângulo. Com certeza, né? Se eu pegar as faces laterais dessa pirâmide, ela tem a forma de um triângulo, né? Qualquer uma delas que eu pegar, certo? E as faces laterais dessa pirâmide também têm a forma de triângulos. Todas elas, né? Então tá mais uma certa. Tem duas bases. Opa, para tudo, né? Essa aqui tá errada, né? A pirâmide tem uma única base. Toda pirâmide só tem uma base, tá? São os prismas que têm duas bases. Então ficamos com A, B e C, marcado xizinho como corretas. Ó, destaque o molde do encarte 1, monte a figura não plana e complete as frases. Tá, o molde é esse aqui, né, gente? Vocês vão destacar. Cuidado para não cortar fora onde está escrito cole, né? Onde está escrito cole é uma abinha que você vai ter que dobrar, passar cola, né? Para grudar uma face com a outra, tá? Então tem umas abinhas aí escrito cole. E depois que você colar, você vai montar uma pirâmide, olha que legal. Certo? Guardem essa pirâmide com muito carinho e cuidado, tá? Põe na prateleira do quarto de vocês. Bom, vamos lá. Então esse é o molde que vocês vão fazer. Vamos responder. O nome dessa figura é pirâmide. Se a gente quiser ser mais específico, pirâmide de base, aí a gente dá uma olhada na base da pirâmide. Bom, a base da pirâmide... Cadê no meu desenho? Não apareceu. Ah, tá aqui, ó. Tá bem fraquinho. A base da pirâmide é uma figura de 5 lados, é um pentágono, né? Então é uma pirâmide de base pentagonal. Ah, eu posso colocar que é só pirâmide? Ah, por enquanto você pode, tá, gente? Mais pra frente é que a gente vai ter que distinguir certinho qual tipo de pirâmide que é. Mas por enquanto, sabendo que é uma pirâmide, já tá de bom tamanho. A figura tem faces laterais na forma de... Então olha aqui, as faces laterais são essas daqui, ó. Que a hora que eu dobrar, né, vão formar as faces laterais. As faces laterais têm a forma de triângulos. De triângulos. A figura tem a base em forma de pentágono. Nós já vimos que a base é um pentágono, né? E a figura tem quantos vértices ao todo? Vamos lá contar? Quantos vértices ela tem? Deixa eu apagar aqui. Bom, essa figura tem. Vamos lá, vou marcar de rosa. O vértice é o ponto de encontro das arestas, né? Então, quando eu tenho essa aresta se encontrando com essa e com essa aqui, ó, tem um vértice. Aqui tem outro vértice, que é o ponto de encontro de 3 arestas. Aqui tem mais um aqui no meio, mais um aqui e mais um lá em cima. Então, essa pirâmide ela tem 6 vértices, que são esses que essas bolinhas que eu estou marcando.
São os pontos de encontro das arestas. 6 vértices no total. Certo? Acabou? Acabou. Falei que ia ser bem mais rápido essa aula, não foi tanto não, né, gente? Só, então não deixe de montar a pirâmide de vocês. E aí façam aquele exercício, se você olhar essa pirâmide de cima, o que você vai enxergar? Se você olhar ela de lado, o que você enxerga de frente, tá? Então, tentem fazer esse exercício em casa também, de desenhar as diferentes vistas, ok? Até a próxima aula, gente. Um abraço.